Oi, meus amores. Fala, minha gente, estamos chegando. Chegando para ficar com você até as 4h30 da tarde. Uma boa tarde para você. Que bom poder falar com você e saber que a sua companhia vai fazer o programa ter sentido, né? E mais feliz também, né? Com certeza. Mais. O reloginho vai batendo 2h30 da tarde, você já sabe. É o momento de acompanhar o Entre Família com seus 4 amigos por aqui. Nós 3. E quem mais? Lucas Nascimento, boa tarde, querido. Fala, meus amigos, muito boa tarde pra vocês de casa, já juntinho com a gente, exatamente 2h30, ficar ligadinho já aqui no relógio, começando Entre Família, pra gente passar essa tarde juntinhos. Lembrando que você sempre é muito bem-vindo pra poder participar e acontece aquela coisa de poder compartilhar um ponto da história. Aconteceu comigo aqui, eu quero saber de alguma coisa. Essa interação com você vale muito a pena, é muito especial pra gente. Olha De só. médico, de louco e de abinal, todo mundo tem um pouco. Exatamente, essa é a... Boa. Muito bem. Olha só, muitas vezes já dissemos por aqui que esse é o trio mais amado, é o programa mais querido, é tudo junto e misturado, pra ser bom e feliz pra você. Mas não é porque nós não somos humildes, a gente só tem um contato com a realidade. Mas hoje nós vamos falar sobre humildade e orgulho. Essa eu vou anotar. Olha, é o seguinte, Darlene, você tem um fundamento bíblico pra você falar disso, porque João também falava que ele era o amado. Ai, que bom, agora. obrigada, salva Bom, pelo reforçou o espírito. comportamento agora. O amado e nós somos Ele os falava, aquele a quem amados. Jesus amava. Ele falando de si mesmo também, né? então Só tá escrito isso no evangelho que ele escreveu. Ele escreveu. Ninguém fala isso dele, ele mesmo. Então não é pecado a gente Você é falar. muito bíblica, Darlene. Muito. É disso que vamos falar. Disso o quê? De orgulho, Pois é. autojustificação também, Uau, fala um pouco. esse tema é O interessante. que mais? Interessantíssimo. Pois é, um tema para você interagir com a gente, compartilhar experiências que você viveu, que foi aprendendo aí ao longo da vida, ou talvez casos que você tenha presenciado aí também, achou uma situação meio delicada, complicada, alguém colocando o orgulho acima de qualquer outra coisa aí também. Porque o orgulho, quando ele cresce no nosso coração, é algo que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Porque assim, é diferente, por exemplo, até isso que eu quero saber hoje aqui no programa, não sei se é a sua dúvida. Você tem orgulho do seu filho, né? De como ele está se desenvolvendo, de como ele tirou uma boa nota. Nossa, filho, que orgulho de você. Esse é um tipo de orgulho que a gente pode ter, será? Ou não, né? A coisa mais perigosa do orgulho é que a capacidade de camuflagem dele é maior que a nossa de detecção. Parece um monte de coisa. Aí você cava, se acender a luz, pá, é orgulho. A gente chama isso de orgulho de 1000 nomes Quando a diferentes. gente Orgulho santo. Como o orgulho ele está páreo com a vaidade, e o orgulhoso e vaidoso, muitas vezes naquilo que a gente entende ser conceitualmente como simplicidade, tem orgulho ali. Orgulho de ser santo, já viu isso? Tem um orgulho da minha humildade, já viu gente orgulhosa de ser humilde? Até isso pode acontecer. Coisa que eu mais orgulho nessa vida é da minha humildade. Isso me enche de alegria de poder dizer que sou uma pessoa humilde. Não é Michele Vasconcelos, nossa convidada de hoje, especialista querida que vem conversar com a gente aqui. Ela é especialista em psicologia, tem mestrado na área, tem também 2 livros escritos e tem uma vida com Deus também. Vai ser muito boa a nossa conversa por hoje. Conto com você aí de casa, contamos, né? Contamos, com certeza. E nós contamos também com as notícias do hashtag. O que vem pra gente hoje aí, Lucas? Exatamente, já tô aqui de olho nas notícias. Pessoal, seguinte, vou falar para vocês sobre uma pesquisa falando sobre o sono do brasileiro, porque cresceu uma certa procura por remédios, seja da farmácia ou natural, que possa fazer a pessoa consiga dormir mais. Então, ela trouxe também alguns elementos, algumas possíveis causas do que ocasiona isso, mas geralmente eu preciso dormir, tá, vou procurar um remédio. E também tem um termo que foi procurado aqui, remédios da farmácia que não precisa de atestado, de alguma coisa que você precise na farmácia, uma prescrição médica, você se automedicar para ajudar durante o sono. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso e também sobre algumas doenças que a pessoa pode conseguir algum tipo de isenção em alguns tributos, alguma coisa relacionada com isso, mas daqui a pouquinho eu explico melhor essas notícias aqui do hashtag. Perfeito. Muito bom, muito bom. Essa história do sono aí, olha, a gente tem muito que saber e pensar sobre isso. Mas nós vamos falar, pensar sobre isso e falar sobre esse nosso inimigozinho aí, o ego, o orgulho, quantos problemas eles trazem depois desse pequeníssimo intervalo. A gente já volta.
Voltamos juntinhos por aqui no seu Entre Família. Vem pra cá, fica com a gente. É tão bom ter sua companhia, né, Binal? Com certeza, ter você participando, interagindo com a gente, assistindo a nossa programação aqui, porque às vezes na correria do dia a dia não dá tempo de participar, mandar interação, mas quando puder, manda aí sua interação também, mas o importante é ter você acompanhando, aprendendo muito, assim como a gente aprende a cada dia aqui também, né, com os nossos especialistas, com os estudos que vão sendo trazidos aqui também, né, sobre diversos temas, e é bom demais, viu? Fica com a gente. E a gente provoca essa participação sempre, todos os dias, ótimo. Oferecendo a você a pergunta do dia. Vamos à pergunta do dia? Vamos lá, perguntinha para você responder e interagir com a gente hoje é o seguinte, falando sobre orgulho. Hein? Você conhece alguém que sempre tenta se exaltar, né? Falar apenas de si mesmo, né? Não, porque eu, tal, sou isso, aquilo. E os outros não contam. Os outros não contam. A opinião dos outros tanto faz, né? Entra aqui, sai ali, o que importa é a minha opinião. E o valor dos outros também. Ela faz, os outros não fazem, ela sabe, os outros não sabem. Isso é alguma coisa que a gente pode contar de alguma história de conviver com alguém ou, quem sabe, hoje acontecerá o milagre de nós percebermos o quanto nós somos orgulhosos, não é, Alice? Pode, vai que. O Entre Família dá um empurrãozinho aí. Tem 1 milhão de frases da minha mente, tipo assim, nossa, eu tô com uma gripe. Gripe? Ih, rapaz. Tem orgulho nisso também? Não, tem orgulho das próprias doenças. Gripe, uma gripezinha. Ih, rapaz, já passei, tô com tuberculose. Quantos anos você tem? Tenho 15. Eu, na sua idade, já tinha 20. Tem 1000 formas de ser superior. Você tá com problema aí, eu tenho 50 anos fazendo isso aí. Tiro de letra. E os outros nada. Tem 1 milhão de formas. Então tá bom, responde pra gente, 983-1502-49. Você faz o programa com a gente. Faz acontecer aqui quando você responde, conta uma história pra gente, incrementa o assunto, o programa todo. E a gente agradece muito a você que está sempre com a gente na audiência. 983-1502-49. Sem mais delongas. Você falou umas palavras esses dias aí, eu estou juntando meu novo glossário darleídico. Agora é delongas, né? Mas você vai aprender umas outras aí que ela vai juntando. Mas sem mais delongas, vamos para as notícias do hashtag. Então, sem mais delongas, como é que tá o seu sono, pessoal? Você consegue deitar de boa, dormir direto, acordar no outro dia sem dificuldade nenhuma? Essa não é uma realidade de todas as pessoas, talvez não seja também a sua. Olha só, ansiedade, medo, estresse e angústia em relação a alguns problemas pessoais ou até mesmo do trabalho estão entre as principais causas para a dificuldade na hora de dormir. E sabe o que vem acontecendo aqui mesmo no Brasil? Cresceu a procura de medicamentos, seja ele de farmácia ou então aqueles naturais, justamente para tentar resolver essa situação. Pessoal, essa pesquisa tem mais detalhes. Mais de 17,5 milhões de buscas no Google no último ano foi por melatonina. Desde que foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2021, o volume de busca aumentou 6 vezes. E ainda sobre as buscas no Google, o termo remédio para dormir acumulou mais de 29 milhões de pesquisas na plataforma nos últimos 5 anos. Isso continua, porque é o seguinte, o termo remédio para dormir que não precisa de receita teve um aumento de 1.450% nos últimos 5 anos. E segundo os responsáveis pela própria pesquisa, os brasileiros não estão apenas buscando remédios, mas buscando ajuda. E eu quero aqui também compartilhar com algumas palavras que foram publicadas nas redes sociais com relação a isso, que são relacionadas a isso, são elas: cansaço, exaustão, dificuldade para dormir, ansiedade, angústia, clima, drogas e medo. Então eles fizeram esse levantamento com relação a redes sociais ou até mesmo algumas procuras no Google por conta disso e juntaram ali e trazem um pouco desses dados. E eles falam sobre não só apenas remédios que sejam naturais, mas também da farmácia, o que você pode comprar sem algum tipo de receita que se possa automedicar, mas trazendo um pouco da dificuldade com relação a dormir, mas também essas outras causas, ansiedade,
são problemas pessoais, problemas do trabalho, mas certa preocupação é se não conseguir. Enquanto nós não nos dermos conta e de verdade fizermos alguma coisa para mudar a nossa compreensão de que o mundo trabalha contra a vida, ela tem um, vamos chamar assim, de mecanismo ou de um sistema que trabalha em conjunto de maneira que nós fiquemos doentes a cada dia, cada vez mais doentes, para recorrermos à indústria da farmácia, à indústria de modo geral. Nós ficamos iguais a ratinhos naquela rodinha do hamster, né, de uma vida louca, insana. Você não dorme bem, você não come bem, você não se relaciona bem, nós estamos doentes, é um mundo doente. Verdade. E nessa busca, né, Darleide, nesse corre-corre para se manter acordado, disposto, se ingere muitas coisas, muitos estimulantes, e aí à noite o sono não vem, aí bate a ansiedade. Né? E aí, às vezes, toma algo para ficar acordado e outra coisa para dormir. Uma para dormir e outra ficar acordado. E vai nessa, né? Para manter aquele ritmo acelerado, né, pastor? E uma coisa muito importante também é que a gente muitas vezes está atacando consequência. Então, há uma porção de fatores, há um conjunto de estruturas que está tirando o meu sono. Ele pode ser físico, ele é psíquico, ele é social, ele é econômico, ele é cultural, tem a ver com as minhas ideias, tem a ver com as decisões que eu tomei, é muita coisa junto. Mas o meu problema agora é que eu quero dormir. Aí eu tenho um efeito no corpo, gero um outro efeito no corpo e amanhã eu tenho duas consequências. Exato. Porque o remédio para dormir usado desenfreadamente ou sem um controle, ele vai gerar um outro problema amanhã. Então assim, ou a gente, como a Darleide falou, muda o modelo e vive conforme o modelo, naquilo que Deus diz como deveríamos viver, ou a gente vai cavando, tá no fundo do poço com uma pá. Viu as palavras que apareceram como as mais buscadas? Angústia, medo, ansiedade, cansaço, o próprio sono. São palavras que revelam o quanto há de necessidade de nós apresentarmos mais a Jesus, a graça, o plano de Deus, falarmos mais do Evangelho, porque de remédio, de doenças, o mundo está falando. O Lucas não pegou essas informações num compêndio cristão. Foram as notícias seculares, nos jornais, nas revistas seculares. O mundo está falando, olha, estamos doentes. Nós precisamos falar de saúde, precisamos falar do plano de Deus para a saúde. E os adventistas do sétimo dia têm uma grande responsabilidade quanto a isso. Fica a dica. E posso até compartilhar, a gente passa um bom tempo do dia juntos aqui, não é só nesse momento aqui do programa, mas... E ao passar dos tempos eu pesquisei mais sobre essa relação do descanso em si, a importância, como ele pode mudar. E teve até um tempo que eu estava dormindo um pouquinho menos do que já o recomendado. Mas que de cara já ficou evidente. Esses dias o pastor estava aqui, ele falou, Lucas, está dormindo? Você precisa dormir. Porque estava no semblante já, estava aqui na cara de que estava faltando. Eu falei, pastor, realmente eu estou direcionando um tempo para outras atividades e o dormir de fato, estou deixando um pouquinho de lado, mas consciente de tudo isso. Eu estou compartilhando porque você está com a gente aqui, então é legal compartilhar. E no mesmo dia, eu falei pro pastor, não fui para academia, eu só cheguei, realmente fiz ali minhas atividades e dormi o quanto antes. E como aquilo mudou no dia seguinte, em vários aspectos. Então, eu percebi na pele ali um pouco com essa relação, a gente conversando aqui no dia a dia, aprendendo com vocês e publicamente, pastor, obrigado. Vai dormir, Lucas. Vai dormir. Lindo. Mas eu queria só compartilhar, trazer um pouquinho sobre isso com vocês. E mudar um pouco de assunto agora, uma outra notícia, uma outra informação. A Justiça ela determinou que pacientes que tratam de câncer sejam isentos de pagamentos de imposto de renda de pessoa física. E essa isenção também se estende para pessoas com doenças específicas em lei. Cada uma dessas doenças estão citadas no próprio site gov.br. Olha só, inclusive, quem tem interesse em estar isento e ele precisa acessar o site e ali mesmo ele vai anexar alguns documentos comprovando sobre a doença. E todo o procedimento, pessoal, ele é feito online. Se você tiver algum tipo de dificuldade em utilizar a internet, acessar, anexar ali os documentos, é até legal você chamar alguém que entenda um pouquinho mais, que possa te ajudar com relação a isso. E é importante porque essas informações estão todas por lá no site, passo a passo, inclusive uma lista de quais doenças estão nesse site que você pode receber algum tipo de isenção. Inclusive, até mesmo outros pontos que você pode ser isento de algumas coisas, inclusive do próprio imposto de renda. Então, só reforçando o site gov.br, você faz por lá. E o procedimento
é todo feito online. Você pode acessar e adquirir essas informações. É isso, pessoal. Por hoje é só. Obrigada. Beleza, Luquinhas. Obrigado, hein? E muito obrigada também por contar um pouquinho de você. Isso é um incentivo para muitas pessoas repensarem também e saber que daqui nós não somos máquinas, né? Nós também dizemos daquilo que a gente vive ou procura viver, ajudando uns aos outros, porque o desafio é grande. Com certeza. O estilo de vida é muito exigente da gente. Obrigada, Esse querido. que é o Até mais, viu? Valeu, Bom programa. Lucas. Tchau, tchau. mais. Até mais, Esse que é o Lucas. verdadeiro auxílio comunitário, né? Cristão, Cristão, e assim, uma atividade pastoral, né? O pastor Aleixo vai a sua ovelhinha e aí diz assim, não vou falar de Bíblia, abrir a Bíblia do modo convencional. Eu vou dizer assim, vai dormir, Lucas. Isso também é rede de evangelho. apoio, né? Quando Rede eu de digo para apoio. você também, para de ficar comendo nos intervalos. Isso é evangelho. É evangelho, né? Pronto. Tô parando. Amores, eu Exatamente. vou ali buscar a Michele Vasconcelos para ela se juntar a nós e falarmos sobre orgulho e vaidades, enfim. A Michele, ela é escritora, palestrante, mentora de mulheres, educadora, formada em letras, especialista em antropologia bíblica, mestre em psicologia social, autora do livro Eu Tenho a Força e o livro Maternidade Acolhedora, que se chamaria Maternidade Bendita, mas aí eu usava muito a hashtag Palavras Benditas no meu canal, Palavras Benditas. Falei, amigo, eu vou lançar um livro. Falei, vou trocar o bendito pelo acolhedor. E ficou lindo. Arrasou. Vem pra cá, mas continua bendita, viu? Tanto você quanto a maternidade. Bem-vinda, meu amor. Bem-vinda, Fique à Michele. vontade. Boa tarde. Olá, boa E tarde. que você já gente. estava ali conjecturando sobre começar a falar sobre orgulho. Que bom estar aqui com vocês mais uma tarde. Fico pensando, quando a gente fala sobre orgulho, na nossa responsabilidade de olhar algo mais profundo do que essa capa, né? Uma pessoa que tem um comportamento de exaltação pessoal, de como é que a gente usou a expressão aqui, me acha a última bolachinha do pacote? O alecrim dourado. O alecrim dourado. Orgulho da própria humildade. Exato. Por trás, tem um comportamento mais profundo, tem um sentimento que gera esse comportamento. O orgulho é uma autodefesa, né? O orgulho, a gente está falando de alguém com as suas dores, de alguém que não sabe lidar com algumas questões e ele vai externar a maneira de se proteger, vai externar isso através do orgulho. Aí eu já fiquei pensando aqui, né? O orgulho vem do ego, egocentrismo. E a palavra ego tem a ver com eu. Na psicologia, o eu ele vai aparecer de várias maneiras. O self é o eu, o ego, né? Para uma visão freudiana, o ego ele é aquele que equilibra, é o meu eu consciente, que equilibra a minha relação com o meu desejo desenfreado, como se eu pudesse fazer tudo, e meu lado da moralidade. E aí o ego vem e vai freando as coisas e trazendo uma balança de equilíbrio. Agora, o egocentrismo, a palavra egocentrismo vem do eu no centro, né? E a gente percebe que o orgulho vem dessa raiz do egocentrismo, é eu no centro. A pessoa que se coloca no centro, ela precisa investigar. Por que eu tenho tanta necessidade de estar no centro? Autoafirmação? Por que eu preciso me autoafirmar? Por que eu preciso contar das minhas vantagens, me colocar nesse lugar, nesse papel? Talvez teria que voltar lá no ventre da minha mãe para compreender que isso é formação de identidade. Na psicologia social, a gente estuda muito, o objeto de estudo é a formação da identidade do indivíduo em relação ao meio em que ele está. Só que a formação da identidade, ela começa lá no ventre da mãe, na barriga da mãe. Sabem que aos 3 meses aos 3 meses de gestação, começa já a formar a relação da criança no ventre com a mãe. E isso se dá pela audição. Dos 5 sentidos, você sabia disso? Dos 5 sentidos, o primeiro sentido que se forma aos 3 meses de gestação é a audição. Então a criança passa a ouvir, o líquido amniótico leva as ondas sonoras do que é dito ao redor dela, fora dela, e essa criança já começa a ouvir. Isso é muito poderoso. Muito. Demais. Isso é muito Ao poderoso. mesmo tempo que bonito. Lindo. Deus providenciou já um ato de comunicar. Agora o problema é o que se comunica. Exatamente. O problema é que se comunica. Então, se a gente vem de um seio familiar em que as expressões eram
né? De uma mãe que dizia, eu não queria essa gestação, nossa, eu não aguento mais, essa criança veio para atrapalhar a minha vida, né? De que forma que esse indivíduo que vai absorvendo, isso é autoconceito. O orgulho vem do autoconceito. Então, eu acho muito bonito. Ela é palestrante, né? Então ela fala, pode deixar. Então ela é maravilhosa. Mas assim, é bonito de ouvir na perspectiva da psicologia. É bonito mesmo a gente entender, por exemplo, o que você traz sobre a audição da criança. Mas tem um passo atrás, não tem, Aleixo? Não tem um passo atrás da natureza humana? Não tem algo ali que vem de uma raiz mais profunda do que a dor, o que ouviu, o ambiente? Como é que se encontra? Quando a Michele falava da audição, impossível para mim não viajar. Davi define a sua gestação como uma substância ainda informe. A terra era exatamente assim. A criação era uma substância informe, ou seja, sem forma e vazia. E a única coisa que se definiu foi uma voz. Não se descreve como Deus é, como é seu rosto, como é seu olhar, como que é suas mãos. E disse Deus. O que se sabe de Deus até o encontro dele com Adão é uma voz, é a palavra. Eu vou usar a expressão, Darley, de inclinação para dar uma compreensão melhor sobre natureza. O homem, tal como ele é formado na sua natureza, no sentido de como ele nasce à imagem de Deus. Quando ele é afetado e infectado pelo pecado, é exatamente um confronto de identidade. Agora, ele está confrontando a forma como ele foi criado, a imagem de Deus, com a forma que ele quer viver. E esse é um ser em conflito. Mas vamos pensar assim, a primeira manifestação de um ego em confronto é de Lúcifer. Deus fala, você é isso, e ele fala, não quero. Eu me defino, eu quero ser isso. Não quero. Aí começa que eu posso chamar de um complexo mental de superioridade. E ele vai aparecer em tudo quanto é coisa. A tentação ou a entrada do pecado no mundo é assim, você será como? Sereis como Deus. Eu tenho a escolha de ser sujeito, eu tenho a escolha de ser o que eu quero ser. Você sereis como Deus, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Beleza, eu gostei da ideia. Aí já era. Então, o eu bíblico, ele não é definido sozinho. É interessante, né? Há sim um desenvolvimento e uma maturidade da identidade, mas quando você olha para a palavra de Deus, a identidade lhe é entregue. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não tem homem. Aí quando esse homem nasce, Deus entrega a identidade dele. Você, Adão, é a minha imagem. E isso que muita gente confunde com predestinação, mas a predestinação não tem a ver com salvação ou perdição. Tem a ver com o propósito que lhe foi dado e foi estabelecido para a pessoa antes dela nascer. Ou seja, eu sou... Não, o que você foi definido antes da criação. Isso é tremendo. Incrível. E até algo que o pastor Aleixo sempre reforça aqui é que tudo é espiritual, né? Independente do que a gente... mas o orgulho... Dentro da vida espiritual, o orgulho fora, tudo é espiritual, né? Envolvendo orgulho. E até algo que a gente quero saber aqui um pouco depois do intervalo, como isso afeta, né? A nossa vida, a nossa ligação com Deus. Essa questão do orgulho que surgiu lá no Éden já, né? No Éden não, perdão, lá no céu, né? Coração de um anjo. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco, depois do intervalo, tem a resposta para essa pergunta aqui também, mas tem também a resposta do povo nas ruas. A Luciene, ela foi às ruas para trazer para a gente mais um Fala Povo, contando aí o que eles pensam sobre esse assunto de hoje aqui do nosso Entre Família. É rápido, a gente volta já. Seu Entre Família, cheio de amor para você, uma linda tarde. Você que está chegando agora, é o seu programa de família de todas as tardes, quer dizer, de segunda a sexta. E seja sempre muito bem-vindo a partir das 2h30 da tarde. Se quiser acompanhar os programas passados, nós estamos no YouTube e no NT Play também. Pode assistir todo dia, de segunda a segunda. Eu algumas vezes quero dizer, como é que foi mesmo aquele programa? Deixa eu voltar lá. Aí eu vou lá ver o quê? Quanta risada nós temos, quanta falta de noção da brincadeira. Né? Obrigada você que está com a gente, meus amores. Já mandou a respostinha da pergunta de hoje no nosso WhatsApp? Salva nos seus contatos, a gente é legal. 983-150249. É isso, gente. Seguinte,
A Luciene Bonfim, ela foi às ruas para saber, né, o que as pessoas pensam sobre essa exaltação própria, sobre o orgulho, né? Como isso pode afetar também. E a gente vai conferir agora em mais um Fala Povo. Bora conferir. Vivemos na era das redes sociais, onde todo mundo gosta de compartilhar seus feitos e conquistas. Mas até que ponto isso pode ser considerado um motivo de celebração ou exaltação própria? Hoje nós viemos às ruas conversar com o povo aqui para entender o que eles pensam sobre compartilhar as próprias conquistas. Será que isso é celebração ou exaltação própria? Será que a gente está se gabando das nossas conquistas? É isso que a gente vai descobrir. Vem com a gente! Eu estou aqui com a Maria Daniela e a gente vai saber a opinião dela. O que você acha dessas pessoas que estão sempre se gabando, sempre tem algo para contar? Você conhece alguém assim? Alguém que se acha a última bolacha do pacote? Eu conheço e convivo com uma. Sério? E aí, como que é essa relação? Ah, sempre tem que cortar, né? Tem que colocar ela no lugar dela. Não pode se deixar ela se achar muito, não. Porque acaba atrapalhando, né? Você acha que é difícil lidar com uma pessoa assim? Com certeza. Se você gostar muito da pessoa, ainda você faz de tudo pra ficar com ela. Mas senão você manda a pessoa passear. Porque quando você acha demais é meio complicado, né? Meu esposo, ele se sente melhor, ele se acha melhor, sabe? Ele sempre tá pra cima e sempre falando assim, né? Que é importante, que é isso, que é aquilo, né? Então, eu acho que é a pessoa dele. Levi, conta pra gente, você se acha a última bolacha do pacote? Não, eu acredito que não. Não. Você conhece alguém que se acha a última bolacha do pacote, que é uma pessoa que tá sempre se exaltando? Ah, eu conheço algumas pessoas. Eu acho que sempre tem alguém que conhece, né? Sempre tem alguém que quer aparecer, quer aparecer mais que as outras, né? Acho que é normal isso. E como que você lida, assim, com essa relação com pessoas que têm esse perfil? Eu tento conversar numa boa com ela, né? E às vezes brinco com ela pra ver se ela percebe, né? Mas muitas vezes a pessoa continua se achando, né? Eu acho que é muita bobeira mesmo a pessoa ser assim, né? Não é assim uma coisa que todo mundo se agrada. Tipo assim, um passa, olha meio torto, outro olha também. Então eu acho que é muita bobeira isso aí. A gente sempre tem que reconhecer as próprias qualidades, né? Ressaltar sempre que possível, mas manter o equilíbrio também para não ficar muito exagerado. Sempre tem que manter o pé no chão. Você conhece alguém que se acha assim, é a pessoa que vive se gabando, porque eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo? Conheço. Acho que todo mundo conhece alguma pessoa assim. Só que pra gente não seguir o mesmo exemplo, a gente acaba sempre pensando assim, não, vou por um caminho diferente porque pessoas assim já têm, então não tem necessidade de ter mais ainda no mundo. Você acha que em algum momento da vida você já teve esse momento assim de exaltação própria, se achou em algum momento assim? Ou não? Sempre foi mais ou menos assim, não, pé no chão, acho que não é bem esse o caminho? Não, eu acho que todo mundo tem isso. Isso eu acho que se chama ego, né? Porque à medida que você não sabe controlar o seu ego, automaticamente você se põe acima da pessoa. E em alguns momentos, é claro, eu também vou fazer isso, porque ninguém é perfeito. Tô aqui com a Iandra. A gente percebe que é uma mulher muito bonita, né, Iandra? Iandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se acha a última bolacha do pacote? Não, jamais. Não me acho. Um dia eu já fui muito assim ligada a isso, achava que beleza era tudo. Mas depois que eu tive um encontro com Deus, eu vi que eu não sou nada. E acho que a pessoa que se acha, enfim, ela não tem Deus, né? E isso tudo aqui é matéria, isso tudo um dia vai acabar. Às vezes a pessoa tá ali do teu lado só tentando esclarecer, tentando ser escutada e a pessoa não presta atenção. Na verdade, ela tá mais preocupada com ela mesma do que com a pessoa que tá do teu lado. Então eu acho que é isso, então prestar atenção no outro, que de repente ele tá precisando de um apoio, um ombro amigo e a pessoa nem tá percebendo isso. E essas pessoas realmente nunca têm empatia pela outra, porque sempre elas se acham melhores que as outras, né? Isso é muito importante, a pessoa ter empatia pelas outras, né?
É o que falta hoje em dia. O equilíbrio entre compartilhar as nossas conquistas, mas evitar a exaltação própria, é sempre um desafio. Afinal de contas, todos nós gostamos de ser reconhecidos. Mas e aí? E você, como tem lidado com esse sentimento de exaltação própria? Agora nós vamos para o estúdio para entender como lidar com essas situações e saber quais são as respostas dos nossos especialistas. Olha, como nós somos Muito pessoas muito humildes, a gente não aceita essa história de ser a última bolacha do pacote. A gente quer ser o pacote todo. Pacote cheio. Às vezes, a última bolacha do pacote vem quebrada, né? Toda destruída, quero isso pra minha vida, não. E interessante que todo mundo ali, todo mundo, com exceção da penúltima ali, né? A maioria, eu não me acho. Conheço alguém, conheço, mas né, geralmente não se sente, né, a última bolacha do pacote. Mas em algum momento ou outro da vida, a gente acaba passando por alguma situação assim, né, de querer, né, se achar, se aparecer e tal. Aí depois a gente reconhece, mas esse encontro com Deus... Você que é o homem das histórias, assim, inclusive, você lembra de alguma história sua? Você está dizendo que alguém, em algum momento... Em algum momento? Olha ele no bigodinho. Deixa eu pensar aqui, viu? Brincadeira! Não, mas pode ser que em algum momento... Sabe em que momento? Eu vou pensando, tá? Sabe em que momento que muitas vezes isso é real na nossa vida? É quando nós temos dificuldade de dar o braço a torcer no casamento. Isso. Aí, ó. Eu acho que é uma visão bem prática da vida. Eu não sou orgulhosa, mas naquele momento de um bate no relacionamento, você não quer dar o braço a torcer, pedir você desculpas. tem dificuldade de pedir desculpas. Puxa vida. Você não quer que o outro também aponte o teu erro, né? Se o outro fala, porque você é tal coisa. E eu não consigo concordar, né? No Mesmo trabalho não aceita um feedback, um feedback, retorno do seu trabalho. né? Parece que eu sou tão boa, maravilhosa no que eu faço, né? Que se o outro diz, olha, você pode melhorar, eu já encaro isso como uma crítica... Uma afronta. Né? Uma afronta. Então, existe essa pontinha do orgulho que permeia, e eu acredito que algo que foi falado aqui nos bastidores é que nós nascemos com essa tendência, né? É uma tendência humana do orgulho. A gente vê isso quando a Leide comentou, né? A criança já diz, é meu. Né? Ela já começa assim, isso aqui é meu. E a gente tem que ir, são comportamentos aprendidos, o dividir, né? O ceder. Nós não queremos ceder. Então é fácil dizer, eu convivo com uma pessoa que se acha, quando no fundo, todo mundo está lutando com esse seu ego aqui dentro, com esse seu egocentrismo. E aí é só com a justiça divina, com o joelho no chão, para a gente resgatar um ego saudável. É impressionante como falar de ego, viver, pensar, é uma lata de óleo no nosso piso. É vacilar, você escorrega. Por exemplo, qual seria a atitude de uma pessoa dominada pela humildade quando alguém chega para ela e fala assim, você se acha de bolacha de pacote? O que um humilde falaria? Eu acho que sim, preciso mudar isso. Aí eu falo assim, eu não me acho, todo mundo se acha a última bolacha do pacote. É que a gente vai definindo quais bolachas e quais pacotes são aceitos ou não. Em algum momento eu vou ter uma posição orgulhosa? Sim, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Essa é a posição. Sim, é que assim, às vezes o relacionamento vai confrontar de tal forma que aquilo vai aparecer. E aí tem um orgulho socialmente aceitável e tem um orgulho socialmente inaceitável. Mas religiosamente ele é inaceitável em todas as circunstâncias, inclusive quando você está sozinho. Tem um texto de Jesus e ele fala assim, e Jesus, conhecendo os seus pensamentos, repreendeu. Eles não tinham falado nada, então para todo mundo eles eram humildes. Deus falou, eu sei o que você está pensando, esse seu pensamento aí é orgulhoso. Olha como que é um negócio muito importante, eu vou falar 2 recados e quero que você preste atenção em mim assim, por Jesus. Se a gente for definir lei ou definir pecado na Bíblia, como que a gente junta versos simples para definir pecado? Tem um texto de João que fala, pecado é transgressão da lei. Aí você pergunta para Jesus, Jesus, o que é a lei? Ele fala, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Lei é amar. Pecado é transgressão da lei. O que é, então, o pecado? O pecado é não amar. E qual palavra a gente dá para não amar? A palavra exato contrário da ausência de amor é o orgulho. Porque o contrário do amor não é ódio. Porque tem muitos textos da Bíblia falando de um ódio de Deus, de uma fúria de Deus. E ela é toda baseada no amor. O contrário exato do amor é o ego, é o orgulho, é a egolatria, como a Michele bem falou aqui. Olha como aprender sobre o assunto
saber o que Deus fala sobre o assunto nos salva de muitas coisas. A gente deve parar para pensar um risco que a gente corre todas as vezes que nós definimos alguma coisa. Vai comigo. Quando você define uma coisa, automaticamente você está tirando daquilo tudo aquilo que você acha que não é aquilo. Eu vou definir uma árvore, então eu tiro da definição tudo que eu entendo não ser árvore. Aí eu vou definir orgulho. Quem é que vai tirar daquela definição o que não é orgulho? Eu mesmo. Aí já era, porque eu vou tirar aqui o que eu quero tirar. Eu vou fazer de tudo para que fique exatamente adaptado à maneira que eu vivo. Sabe aquele negócio assim? Defina um pecador, vai ser alguém. Defina os piores pecados, aqueles que eu não cometo e assim por diante. É muito risco. A revista Esperança Novo Tempo tem esse título aqui falando da cura do pecado. Vai por mim. Primeiro, que pecado é uma tragédia gigantesca, profunda, da qual nenhum de nós pode sair sozinho. O pecado é tremendamente abrangente. Não tem uma área da nossa vida onde ele não possa infectar. E como que se sai dessa, ou como eu identifico essas áreas a serem consertadas, transformadas e eu viver de maneira plena? A cura do pecado é fundamental. Para você ter uma ideia dessa cura do pecado, falando da revista, o primeiro capítulo aqui, o primeiro assunto que ele vai trazer é sobre a origem do mal. Agora, vai por mim. Quando a gente chega na pergunta 2 aqui que pecado foi encontrado em Lúcifer? Assim, depois da sua resposta, o comentário é: orgulho e egoísmo foram a raiz do primeiro pecado. Ele sabia que era isso? Não. Eu sei? Não. Eu preciso de algo de fora para me dizer como que eu posso fazer e como que eu devo saber a cura. Liga para a gente, eu falo ao seu coração. Liga para cá e peça essa revista Esperança Novo Tempo se você ainda não tem. Ligando para a gente, 0, operadora da sua escolha, 12 21 27 3121. Quer que eu repita? 21 27 3121, lembrando que os nossos números aqui sempre são código de área 12. Ou você pode falar pelo WhatsApp também, 98244 4449. É você pedir e a revista chegará até você sem nenhum custo para você, porque os Anjos da Esperança nos ajudaram, patrocinaram, participam disso para que esse material chegue para você sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento. Vou dizer para você, hein? Ela é de graça, não porque ela não vale nada. É porque você vale muito. Perfeito. E é bem dentro disso, né? Porque você vale muito para Deus e para o Novo Tempo como um todo também. Por isso que a gente está aqui sendo instrumentos nas mãos de Deus para levar para você essa mensagem dia a dia e materiais que chegam de graça aí na sua casa, tá bom? Pastor, eu tinha até trazido aqui, um pouco antes do intervalo, uma pergunta que acho que tanto o pastor quanto a Michele também pode nos ajudar com esse assunto. Tudo é espiritual, tudo envolve a espiritualidade, né, pastor? E quando a gente fala do orgulho dentro do nosso coração, isso afeta e muito o nosso relacionamento, primeiramente com Deus, né? E esse relacionamento sendo afetado com Deus afeta com o nosso relacionamento com outras pessoas também, né? Como a gente entender um pouco melhor isso? Eu vou começar para a Michele terminar. Eu acho que vai ser sim. Eu vou dar uma provocada, eu gosto de fazer essa provocação de que nós todos estamos nos relacionando com Deus. Esse relacionamento pode ser saudável ou pode não ser saudável. Esse relacionamento pode ser harmônico ou pode ser conflituoso. Mas é o Espírito de Deus conversando com a minha mente o tempo todo. Então eu posso estar em rejeição, em briga com Ele, que tira completamente a paz, ou em harmonia com Ele. Eu queria me relacionar com Deus. Você está, só que está em inimizade. Eu quero aprofundar a maturidade, meu relacionamento com Deus. Mas a primeira barreira de qualquer relacionamento com Deus é o orgulho. É o orgulho. Olha só como Deus define a maneira como Ele nos desenvolve na fé. Quando Ele quis falar dos passos desse desenvolvimento, Ele colocou, por exemplo, lá nas bem-aventuranças. Bem-aventuranças não são partes soltas, elas são um processo, começando com o humilde de espírito e termina com o perseguido, o sal da terra. Ele fala assim: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. O que é um pobre de espírito? Alguém que olha para si e fala: não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho nenhum currículo para te entregar, não tem nada que me recomende. É a pobreza total de recursos que me identifiquem, que me valorizem, que digam lá: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Isso é o pobre de espírito. Não é uma pessoa necessariamente débil em relação a Deus, ela é débil em relação a si. O pobre bate no peito e fala: Senhor, eu preciso da Tua misericórdia.
Isso é o pobre. Ou seja, se esse passo não acontecer, nenhuma outra coisa vai acontecer. Porque se a maior empecilho que eu tenho de me tornar o que eu preciso ser amanhã é a paixão que eu tenho pelo que eu sou hoje. Quem gosta de si não quer transformação. Até isso faz lembrar muito dos fariseus, né? Que alguns deles até entendiam, viram através dos feitos de Jesus, que ele parecia sim ser, né, o enviado de Deus e tal, o próprio Deus, né, na terra, mas o orgulho não deixava os impedir. Um dos pontos, né, que os impedia seria isso, o orgulho, pastor? Com certeza. Com certeza. Um fariseu chegou para Jesus e falou assim: mestre, sabemos que és mestre, vindo de Nicodemos, da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que faz se Deus não estiver com eles. Ou seja, eu sou mestre em Israel, você é mestre também. Mestre, sabemos que... Jesus falou, não, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai nem ver. O que ele fez? Bateu no meio, ou seja, não há nada em você que haja processo de aperfeiçoamento. Você não se aperfeiçoa, você não melhora. Você tem que nascer de novo, de outro jeito. Olha, esse é um assunto que deveria nos deixar tristes. E eu estou triste. Porque num dado momento eu penso assim, nós somos orgulhosos. Mas quando eu digo nós somos orgulhosos, isso me dá um conforto, uma almofada para eu dizer, não, todos somos. Mas pesa quando eu penso em dizer, eu não sou humilde, eu sou orgulhosa. Eu penso nas situações diversas e isso ali foi orgulho, isso aqui é orgulho. Você falar de orgulho na primeira pessoa é para pensar. Vou até te dar um intervalo para você pensar nisso. E tem uma falar de resposta aí. orgulho, vaidade, presunção. Os fariseus eram presunçosos. Nós gostamos de falar dos fariseus porque nós nos achamos melhores que os fariseus. Porque os fariseus, eu não. A gente se orgulha de ser cristão, a gente se orgulha de ser bom, a gente se orgulha de fazer caridade, a gente se orgulha dentro desse espectro de humildade e a gente fica confortável. Isso é pecado, porque aí é autojustificação. Como é que eu vou receber perdão disso? Tô triste, mas vamos pro intervalo? Até já. Vamos lá, de volta, seu Entre Família, falando sobre orgulho. Como é que tá o coraçãozinho aí? Bateu aquela tristeza também? Pois é, a gente foi pro intervalo já com aquele sentimento de peso. E é o que é pra gente sentir mesmo, porque somos orgulhosos, temos que reconhecer isso, entregar esse orgulho nas mãos de Deus, para que a cada dia a gente seja quebrado, né? Através desses orgulhos dentro do relacionamento, não querer pedir desculpas, até para um filho. Quando a gente erra com um filho, a gente... ter humildade de pedir perdão também para o filho, enfim, para a esposa. E são vários os pontos aí que a gente deve assumir essa nossa culpa, né? E deixar o orgulho de lado, responsabilidade. E o orgulho santo? Você disse que tinha vontade de entender o orgulho do filho, orgulho, aí eu tô já Pois é, chamando verdade, de né? orgulho. Tem orgulho santo, pastor? Já ouviu essa expressão, Michele? Muito comum. Comum? Muito comum, santo. orgulho santo. É Michele, santificar a antes de ir pro expressão. intervalo, você estava assim, para falar, e aí na volta você fala, né? E aí, o que você estava planejando sobre o que dizíamos antes para a gente ir na prática, fazer um checklist? Eu estava pensando sobre como o orgulho é a clareza de que estou buscando a independência de Deus, né? Sou independente. E que, de uma maneira muito prática, na nossa vida, nós somos sendo educados para sermos independentes, né? Então, a gente já cresce, menina, trabalha, estude, que é para não depender de ninguém. A gente busca essa independência. E a gente vai sempre se colocando no centro dessa independência. Então, é o meu desejo, são os meus sonhos, é o meu propósito. Quando eu falo de propósito, inclusive, eu costumo dizer, não é o meu propósito, é qual o propósito de Deus. Eu estou aqui para cumprir o propósito dele, não o meu. Mas a gente tem essa tendência. E numa sociedade que nos incentiva muito o amor a si mesmo. Então, é o tempo inteiro, ame a si mesmo. E a Bíblia é diferente de um pensamento social sobre nós mesmos. A Bíblia fala assim, negue a si mesmo. Enquanto o mundo diz, ame a si mesmo, a Bíblia diz, negue a si mesmo. E o nosso grande desafio é negar esse eu, né? Porque a gente foi educado com tantas abordagens sobre autoestima, amor próprio. Nós vamos sendo treinadas para olhar sempre para nós mesmos. Para o nosso eu. Para o nosso eu. Vamos fazer aqui um checklist, então, de alguns, dentro desse tema, de alguns dos sinais que alguém pode estar dominado pelo orgulho, para a gente se reconhecer aqui, ó. Necessidade excessiva de validação.
Exato. E essa validação a gente busca a todo momento nos ambientes como uma forma de me sentir importante. Se eu preciso me sentir importante, é porque no fundo, eu não me acho importante, né? Falta, talvez, valores que automaticamente me afirmem. Então, eu busco essa validação no que eu faço, dos meus títulos. Quantas vezes a carreira é só uma busca de validação. Apesar, não sei vocês meninos e Michele também, apesar de que eu acho que quando nós estamos encharcados de orgulho, às vezes não me interessa se você vai me validar ou não. Eu me valido, porque eu me basto. Tem esse aspecto também a ser São os dois lados dessa busca de validação. Não tem, né? Não tenho interesse, porque afinal de contas, quem é você para me validar, para opinar sobre o que eu faço ou deixo de fazer? Quem é você, Deus? Eu sou luz, Lúcifer. Não sei, tem esse aspecto também, não é, Alix? Eu tô aqui assim, quase, mas vou falar depois na prática. Tem um orgulho que é primitivo. E a gente sempre se incomoda com esse orgulho primitivo. Mas tem orgulho que não é primitivo. Ele é civilizadíssimo, ele é sofisticadíssimo, mas é orgulho. É que eu lembro de uma vez que eu estava dirigindo e um motociclista, eu não vi ele. E aí eu fechei ele. E aí ele começou a ficar bravo, eu falei, me desculpa. E aí ele continuou falando comigo. Eu falei, me desculpa. E ele continuou bravo. Aí depois que eu falei, me desculpa pela terceira vez, não adiantou nada, ele falou assim, cara, o que você quer que eu faça? Que eu pare e te dê um abraço? Aí ele olhou pra minha cara assim e saiu. Eu fui humilde? Claro que não. Eu queria chegar rápido na minha casa. Então eu não queria perder meu tempo discutindo com ele. Então pedir desculpa foi a maneira mais rápida de acabar com a discussão. Isso é orgulho? Isso é humildade? Nada, eu só estava sendo inteligente. Mas eu estava usando a minha inteligência em prol do meu orgulho, porque eu não estava me importando com ele. E muitas vezes a gente faz as coisas parecendo ser pelos outros, mas no final das contas é porque é o caminho mais rápido para que você determine como seu próprio destino. Orgulho refinado. Orgulho refinado. A si mesmo. Vamos a mais uma? Que grande cutucada na gente, né? Quando eu falei que a gente vai ficando triste, porque você vai se dando conta né, do serzinho que está aqui dentro. Vai pensando muito. Dificuldade em aceitar críticas. Eita. Um dos Que a principais gente tinha pontos. comentado, né? Então, eu não aceito que o outro me avalie, que o outro me aconselhe, porque eu sou boa o suficiente. E esse é um ponto que é interessante para essa... tudo isso é autoconhecimento. Então, você que está aí e está buscando se auto-perceber e se auto-percepção, se pergunte como eu lido com a crítica. Como eu aceito a crítica? Isso já vai ser um sinal de se sou orgulhoso ou não, orgulhosa ou não. Alguém vai dizer assim, Michele, porque é alguém que escuta uma crítica, ela também se destrói. Veja, vamos cuidar dos extremos. Exato. Tem alguém que, ao ouvir uma crítica, ela até recebe. E ela entende que aquela crítica é ela todinha. Se absorve, né? Absorve, ela morre com aquilo. Isso tem uma demanda ali de insegurança, de medo, de um desconforto absurdo que tem uma origem em específico. Você vai lá para o tô nem aí pega essa crítica, não aceita, não valida. Você entende? Então, nós estamos falando aqui dos extremos e vai cuidando de você se observar bem. Nenhuma coisa, nem outra. Vamos seguindo aqui o que Jesus Cristo nos chamou a ser, mas isso requer da gente pensar. Mais um item, desprezo pelos outros. Olha aí onde ele aparece. Desprezo, até o seu elogio. O desprezo, ele está muito ligado também. Quando eu desprezo o outro, existe... Eu acho isso interessante e ele é profundo. O desprezo pelo outro também tem a ver comigo, né? O desprezo a mim mesma. Você consegue perceber que quando eu digo que o outro não é bom o suficiente para mim, que a opinião dele não importa, etc., eu estou desprezando uma oportunidade de crescimento. Quando eu desprezo o outro, nesse aspecto, né, de como o outro entra na minha vida, como o outro pode contribuir na minha vida, eu desprezo o outro, eu estou desprezando uma parte de mim que poderia crescer, ser beneficiada, né? Esse é um ponto. O outro é a questão que envolve classe, raça, cultura, né? Quando eu me coloco numa posição superior pelo que tenho, pelo que faço. Então, é importante a gente avaliar onde estamos nesse lugar de desprezar o outro. E a gente, às vezes, despreza o outro não só pelo aquilo que a gente diz, né? Às vezes, é com uma olhada, é com uma medida, é com uma negligência, quando eu deixo de fazer o que eu poderia fazer pelo outro, né?
A raiz do desprezo ao outro sempre é a autojustificação. Se eu dei uma razão para minha própria existência, eu vou dar uma razão para a sua inexistência também. Se a razão da minha existência vem de mim, ela vai ser a mesma semente que vai dizer como deve ser a sua existência. A gente sabe chamar Deus de Pai, a nossa dificuldade é chamá-lo de nosso. E esse é um problema. Desprezo pelos outros é o sinal mais claro, mais evidente, mais doído do orgulho, é desprezar o outro. Tanto é que nós, sociologicamente, definimos processos discriminatórios em muitos nomes. Machismo, racismo, etnismo, um monte de coisa. Deus fala ego, ego, ego. Uhum. Orgulho. Ele vai aparecer da forma que a cultura te empurrar, mas ele é o mesmo, a fonte é sempre a mesma. Mais uma que chega pra gente. Incapacidade de pedir desculpas. Ixi, esse a gente já comentou, né? O clássico. E às vezes é querer jogar até a culpa pro outro. Ou viu que tá errado, mas mesmo assim dá um jeitinho de dar uma disfarçadinha. Porque o meu ego, ele também me atrapalha, me impede de ser autorresponsável pelo que eu faço. Então eu preciso achar um culpado, né? Eu preciso achar alguém que responsabilize pelas minhas atitudes também, né? Então, são os dois lados. Dificuldade de perdoar o outro, né? Eu até vou ler de novo se eu tô falando assim. É de pedir desculpas, eu já tava confundindo aqui. É de pedir desculpas. Então, nessa questão de pedir desculpas, eu tenho que, para pedir desculpa, eu tenho que reconhecer que eu falhei. Reconhecer que eu falhei, reconhecer que eu fracassei, né? Que é humildade. Tem que ter humildade. A gente faz um samba para disfarçar, usando as palavras em lugares errados. Por exemplo, a gente diz que uma pessoa pobre é uma pessoa humilde. Pessoas humildes, querendo se referir a elas como pessoas sem recursos, né? Pessoas pobres que vivem em escassez de recursos materiais. E dá-se a impressão de que as pessoas pobres, nos termos certos, elas são humildes. Não. Não é porque nós não temos os recursos dos grandes magnatas que nós somos humildes. Tem muito pobre que é extremamente orgulhoso, ou que venha da revolta, da raiva da sua condição. Ela tem raiva do rico, ela tem raiva, enfim, o que seja. É preconceituosa. Mas, preconceituosa, tem sim. Assim por como exemplo, o negro também pode ser racista. Exato. Classe da natureza humana. Exatamente, porque não é uma questão de classe, não é uma questão de cor, é uma questão de ser gente. Quantas vezes eu já recebi, imagina quantos convites eu recebo para ir aos mais diferentes lugares. E é muito comum que pessoas que são de lugares mais simples ou mais pobres ou de menos recursos, e elas dizem assim, em eu não atender o convite delas, elas responderem assim, só porque nós somos pobres. Você só vai a lugares grandes, o que não é verdade. Mas assim, ela joga isso na mesa, ela põe isso como moeda. E ela põe para se defender, mas ao mesmo tempo ela está me acusando. Então, poderia vir de lá, ai, desculpa, não queria incomodar, alguma coisa assim. Vem carregado de orgulho. Então, e de uma vaidade, né? Tem horas que se envaidece até de ser pobre. No sentido assim, de você usar isso a seu favor, enfim, para acusar o outro, para ferir o outro. Isso é pra gente pensar mais uma vez. Último tópico. Um sentimento de direito. Os reizinhos. Eu acho que nós, inclusive, estamos numa geração que precisa cuidar muito a maneira como educamos nossos filhos. Existe uma tendência a uma compensação da educação que nós tivemos. Eu falo nós, sou uma mulher de 40, né? Mas, assim, a nossa educação, onde as criança não dava opinião, né? Onde criança não tinha voz, não se mete em conversa de adulto. Toda essa questão, nós temos uma tendência hoje de ir para uma compensação daquela educação que excluía a criança das dinâmicas familiares. E aí, nesse ponto, corre-se o risco de colocar, e eu gosto muito que Ellen White fala isso, sobre não faça do seu filho o reizinho da casa, né? A gente vai educando como os pequenos deuses os nossos filhos, né? Mimando, dando atenção, não posso dizer não posso traumatizar. E essas crianças vão crescendo com esse sentimento de que somos o centro do mundo, que o mundo tem que girar ao meu entorno, ao meu redor, né? Então isso é muito perigoso e eu acredito piamente que está muito ligada a essa educação no lar, uma educação passiva, uma educação permissiva, em que a gente vai colocando, né, a criança nesse centro da casa. É perigoso. Verdade. Tem uma coisa fundamental daqui, isso aqui não posso deixar de falar. Tem um texto de João 16, 8 e 9, diz assim: quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
não existe na prática para orgulho. Você não é capaz de identificar o seu orgulho. Não dá. Eu vou juntar todas essas listas, não faço nenhuma delas e é orgulhoso. Não é possível, humanamente, identificar um orgulho. Não dá. Nós somos convencidos do pecado por meio do Espírito. Se você agora está sentindo assim, eu sou orgulhoso, não foi você que chegou a essa conclusão. E não é possível fazer isso sem que o Espírito Santo te diga que você é orgulhoso. Paulo fala assim, eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse que isso é pecado. Sem os instrumentos de Deus para conhecimento, não é possível, porque o peixe não toma consciência da água. O último a perceber a existência da água é o peixe. Para ver a água, você tem que estar fora. Não dá para identificar orgulho sem que você fale, Senhor, sonda-me. Senão não tem como. Ele causa a tristeza no coração da gente, nos conduzindo ao arrependimento, né? E aqui que está o grande perigo para você que é cristão, para mim, para nós que somos cristãos, e muitas vezes nos orgulhamos de já termos conhecido o que conhecemos, mas nem sempre temos de fato conhecido, nos render à graça e à misericórdia de Deus. Nos render completamente, bater no peito dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra nos meus pecados. Nós ouvimos no Fala Povo que as pessoas têm mais tendência, se é a nossa tendência. É uma amostra de nós todos, de como nós temos a tendência de dizer, eu conheço pessoas assim, pessoas que se acham, pessoas que são orgulhosas, pessoas que exaltam a si mesmas. E eu disse e repito para você, o difícil e o doloroso é nós em algum momento reconhecermos que nós precisamos que o Espírito nos faça identificar ou nos leve a reconhecer que nós não temos o que fazer para resolver o pecado. Então, quando nós dizemos para você assim, vamos levar isso a sério? Vamos considerar que só há um que pode nos curar, só há um que pode nos transformar, só um que pode nos regenerar? Vamos nos dobrar diante de Deus e pedir sua misericórdia. Vamos estudar a sua palavra, vamos orar, clamar e de verdade dizer, Senhor, estou aqui para receber do Senhor, eu não tenho de mim para dar. A cura do pecado. Essa revista, a revista Esperança Novo Tempo, foi feita com muito carinho, teologicamente, cuidadosamente, em oração, com esforço imenso, inclusive com os Anjos da Esperança, que nos ajudaram a pôr esse material e ainda nos ajuda a levar esse material a milhares de pessoas todos os dias. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Basta você ligar e pedir, não vai precisar pagar por isso, já está tudo resolvido. E sim, também, o pecado está resolvido, mas é Cristo quem o resolve. Vamos nos entregar a Ele, 12 21 27 31 21. Nós vamos para o intervalo e já voltamos por aqui com você. Até já. De volta entre família, já estamos por aqui no nosso último bloco, mas lembrando que você pode assistir esse programa também no nosso canal do YouTube, tá? Chegou no finalzinho? Não se preocupa, porque a partir do dia seguinte, ele sempre estará no nosso canal do YouTube. Ah, mas não achei ainda. Espera um pouquinho que você vai encontrar e poder compartilhar com todo mundo também. Estamos falando sobre orgulho, isso que tem estragado tantos relacionamentos e principalmente o nosso relacionamento com Deus, né? Então, esse é o assunto de hoje aqui e é o momento também de trazer interações. Você que mandou aí a sua interação para cá, hora de correr para o telão e acompanhar esse WhatsApp mais concorrido aí do Brasil todo. É ou não é, Darley? Marcos Paulo diz, como se sentir orgulhoso de nossas conquistas sem permitir que a exaltação própria apareça na vida? Pois é, eu estava pensando em uma outra palavra para substituir o orgulho, até esse caso do filho, né? Orgulho, porque o filho tirou uma nota boa, tal, foi bem uma coisa ou outra, ou orgulho, como ele falou aqui, né, numa conquista. Puxa, que palavra que a gente pode substituir que não denote, né, esse sentimento de orgulho? E agora? Se você tirar o nossa, você já acha. Tira o nossa. Como sentir orgulho do que Deus te deu, sem permitir que a exaltação própria apareça em sua vida? Coloca Deus te deu ali, que é outra frase perto do sentido. Verdade. Olha aí. Se a conquista é sua, você vai se sentir orgulhoso mesmo. A questão que Deus fala, não foi sua. Foi eu que te dei. Aí você não se sente orgulhoso, você se sente grato. É diferente. Você vê o orgulho do que Deus fez por essa pessoa. Então a gente pode substituir... dela. Desculpa. Sim. Então a gente pode substituir orgulho por gratidão, né? Me sinto grato pelas conquistas.
É um Alegria, reconhecimento. Celebração. Júbilo. E ele usou também as duas expressões, exaltação própria, sem que isso seja exaltação própria. Se a gente tomar só por exaltação, tirar o própria, eu posso levar essa exaltação a Deus, reconhecendo quem Ele é na vida. E alguém vai dizer assim, mas tudo Deus? Então, que é tudo Deus. Desculpa, mas não tem. Mas fui eu quem trabalhou. Então, basta o sopro... Já não quem deu existe saúde mais. para trabalhar, quem deu trabalho, quem, né, tudo. Aí vem a história de que, assim, tudo é espiritual. Tudo. Porque servimos a um Deus espiritual, a um Deus que é espírito. Acreditando ou não, é espiritual. É espiritual. E uma coisa muito interessante, né? Olha, eu estou aqui numa tarde, num programa de televisão, e eu escutei uma frase que a Michele falou. Daqui uns 5 anos, eu não vou fazer a menor ideia de que aquele raciocínio que surgiu na minha cabeça foi a partir de uma frase que a Michele falou, de um livro que ela leu, de um outro autor que escreveu. Aí eu falo assim, cara, como eu sou um gênio. Não, porque na vida toda, aquilo que você tem como conquista teve uma participação de um número incontável de pessoas, só que você não vai conseguir dar conta. Foi eu que consegui. É impossível. Teve um sorriso que alguém te deu que já mudou isso. Verdade. Sempre, não é possível, porque a existência humana é, por natureza, integrada. Até quando você não quer. Aí alguém chega assim, eu posso copiar seu sermão? Eu falei, você acha que o meu sermão não foi copiado? É verdade. Né? É claro que pode. Foi copiado da Bíblia, foi copiado de ouvir a outros. Foi de um da livro vida, que você leu, de outra Nós pessoa. somos uma soma de referências, né? Nós somos o resultado de experiências, vivências e outros referenciais. E reconhecer isso. Agora eu fiquei pensando aqui quando me pedem os meus slides no final da palestra. E eu digo, não vou disponibilizar. São meus. Alguém Perdão a todos os campos que já me pediram a minha palestra. Não, aí nós chegamos à conclusão assim, né? Nós vamos fazer esse programa para quem estiver do outro lado, quem sabe... Não, o programa para nós aqui. A Michele acaba de se declarar. Não, e desbloqueou perdão, aqui, ó. Pode pedir agora os meus slides que eu vou dar. Michele. Já desbloqueou aqui vários outros pensamentos e conflitos aqui dentro de mim mesmo. Até estava comentando com o pastor Aleixo, né, no que ele tinha trazido ali como exemplo de pedir desculpas para o rapaz que ele fechou no trânsito, para ele poder chegar logo em casa e tal. E aí eu pensando em casa, quantas vezes a gente não, às vezes, pede desculpa por pedir só para acabar ali a confusão e, chega, não, vamos... ou com interesses, né, por outras coisas mais. Lavar a louça em troca de sexo. Tá aí, um exemplo claro. Exatamente. Que bonzinho que você foi hoje. Poxa, claro, bonzinho. Tô focado. É aqui, ó, o foco. Esse é o caminho que eu escolhi. Isso. Limpou toda a casa pra mim? Que amor foi. Exato. É um labirinto. É muito labirinto. Verdade. Mais uma participação? Agora é anônima. A questão não é nem a pessoa ter orgulho, mas sim encher nossa paciência. Não é legal ficar falando com alguém que só fica se enaltecendo, que os problemas são piores, é tudo virar em torno dela. Sair do meu ciclo social... Sair ou sai do meu ciclo social facinho, não aturo. Tem que vontade de provocar de novo. Um orgulhoso falando de outro. Exatamente, Michele, exatamente. Obrigada, Michele. Você já conversou com Deus demoradamente? Aí você vai perceber que ele passa o tempo todo se enaltecendo. Conversa com Deus, você vai perceber que ele passa o tempo todo se enaltecendo. Aí você fala, Senhor, olha que legal. Ele falou, foi eu. Aí, Senhor, o que é amor? Eu. E o que é a vida? Eu. Aí você conversa com Deus, ele passa o tempo todo se enaltecendo. Se essa reação, que a Michele falou, é um orgulhoso falando de outro, o que me incomoda de pessoas orgulhosas? Porque elas mexem com o meu orgulho. Exato. Agora ele chegou no centro da questão. Eu amo pensar nisso, gente. Porque toda vez que tem algo no outro que me incomoda, eu preciso saber o que está ativando em mim. O que está lá no outro que é um espelhamento de mim. É claro que não é agradável, pessoas autorreferentes, né, num ambiente que chega e tudo vira sobre ela, né, um jantar onde uma pessoa autorreferente toma o espaço, não é agradável. Mas se me incomoda... é porque, de alguma maneira, tirou a minha luz. Eu queria estar brilhando também. Não, gente, mas vamos lembrar também que a gente está falando de um excesso. E excessos incomodam a todos. Tem esse lugar também de que a gente está falando de alguém que não permite que o outro exista.
Ele não permite que o outro seja. Então ele toma. Então, se você não se incomoda, eu falei, gente, és um santo trasladado. Não sei. Não, mas aí nós estamos falando de... Aí o excesso chama narcisismo, por quê? O ego, ele vai se desdobrar em nomes, né? Uma coisa, uma pessoa orgulhosa, né? Um réis mortal orgulhoso de si mesmo, etc. O excesso, ele já pode ser patológico. Nós temos até o megalomaníaco, por exemplo. Porque ela vai dizer assim, ó, não é legal ficar falando com alguém que só se enaltece com os problemas. Eu quero falar e a pessoa não me... É claro que isso vai incomodar. Então, lembre-se que a gente está falando de auto-justificação, exaltação própria, num lugar de orgulho, que eu não deixo os outros existirem. Lembra do que antes nós falamos sobre eu desprezar o outro? Não me interessa se você fez algo que vai estar no livro dos recordes e vai ganhar um prêmio. Não interessa, interessa eu. Nem que o que eu fiz, só em Guararema que sabem. Aí a gente tá falando de um possível... Quem sou eu aqui para dar um nome, né? Mas a gente tá falando de um possível transtorno de pessoa narcisista. Tudo é sobre mim. Ou, e aí é insustentável a convivência, é difícil. Ou nós estamos falando de uma pessoa que tem debilidade social. Socialmente, ela não desenvolveu a habilidade de saber que, como sociedade, nós não toleramos esse tipo de comportamento. Ela não é diferente de mim. É que ela não tem uma sofisticação social. Porque assim, vou lá, uma pessoa é meu amigo. Como meu amigo, não dá para você ter uma amizade que é alguém que não te deixa falar. Por quê? Porque é uma necessidade da relação que eu quero ser ouvido. Agora, encontrei com alguém que só faz isso, qual que me incomoda? Me incomoda tanto quanto ela arrotar. Por quê? Porque ela não entendeu que nos nossos códigos sociais não se faz isso. Agora, como que se revela se isso está tocando meu orgulho ou não? É chegar assim e falar... Michele, você vai sofrer se você continuar com esse comportamento. Não é o meu sofrimento que ela está me causando, eu me compadeço de dizer assim, se você continuar assim, você pode até se perder, não fica assim. Muda completamente. Ok, mas aí vai ser o resultado de uma maturidade adquirida sua, espiritual, de você socorrer a um próximo que você percebe que está em sofrimento. Exatamente. Então a gente está fazendo aqui, quem sabe, uma sugestão e uma correção, o fato de dizer assim, tiro da minha vida, não quero perto de mim, não quero lidar com isso, e aqui seria o nosso natural. Até o Abinal faz isso, né? Não quero. Agora, se ele quiser virar o jogo, aliás, por ter maturidade, aproximar-se deste e pontuar, ok, mas há um incômodo. O meu ponto é que não dá para dizer que é natural não se incomodar. Ai, que pleno. Onde você vai hoje? Tomar um chá com a Maria e Maria só fala dela. E você vai falar o quê? Não dá tempo. Não dá, gente. Questão de saúde mental. Verdade. Vamos lá, mais uma participação, interação aqui pelo nosso WhatsApp. Clarice, sempre gostei de fazer as coisas e comemorar. Sou do tipo que, quando realizo algo, eu mesmo solto fogos para celebrar. Às vezes, percebo que as pessoas confundem minha atitude com exaltação própria, mas vejo apenas como uma atitude positiva. E aí? Fiquei curioso. Eu gosto muito de celebrar a vida. Eu acredito muito na celebração das pequenas conquistas, né? Também não ter eu não preciso depender que o outro me valide, me afirme. Eu mesmo posso, né, ter orgulho de mim. Mas assim, a linha tênue entre eu celebrar a vida e ser uma exaltação é a quem eu dou glória, é aquilo que a gente já tinha comentado. Essa é a diferença, né? Eu me lembrei agora assim, de algo que acontece muito lá em casa, que é... Eu faço uma comida, né? Modéstia à parte, cozinho bem, um orgulho. E aí, quando a gente senta na mesa, as crianças, a gente tá comendo, eles mal dão uma garfada. Eu digo, mas ficou bom, né? Ficou bom isso que eu fiz, né? Eu faço isso. E aí o povo lá de casa fala, nossa, mas não dá nem tempo da gente elogiar. Meu marido fala isso também. Mas não dá nem tempo da gente elogiar. Eu falo, gente, aqui eu tô celebrando, ó. Tô celebrando que eu... Ainda tô na salada, nem cheguei lá. Certo, eu faço isso também. Deu certo. Não deu tempo de elogiar, mas eu não fiz pra ser elogiado. Eu fiz pra ficar bom. Quando eu não deixei você se elogiar, porque eu não tava precisando de elogio. Ficou bom. Gostei. Mas a linha tênue é essa. A quem eu dou da glória a partir dessa celebração? Eu celebro isso a quem?
cuidado para também não trabalhar essa coisa de exaltação, não elogiar, para você nunca reconhecer algo bem feito, nunca validar nem o seu nem o feito do outro, aí vai se tornar uma samambaia. Não, eu preciso saber né, dar gente? nome para aquilo, minhas habilidades, minhas qualidades, não ter medo nem Fruto do vergonha. Espírito também é alegria. Exato. Fruto do Espírito também é domínio próprio. Você saber. Verdade. Fruto do Espírito também é o quê? É compartilhar, né, com os outros aquilo que a gente tem aprendido. Pode ser também, né, pastor Aleixo? Com certeza. Opa, com certeza. E os anjos da esperança sabem muito bem do que a gente está falando, né? Compartilhar daquilo que a gente tem experimentado, das bênçãos de Deus através da Rede Novo Tempo de Comunicação, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, Departamento de Web, a Escola Bíblica, Gravadora Novo Tempo, todos unidos em um só propósito: levar esperança, levar Jesus ao coração de mais e mais pessoas, chegando mais longe para trazer mais pessoas para pertinho de Deus. E você, quer ser um anjo da esperança também? Quer ser um apoiador da Rede Novo Tempo, que é mantida apenas por doações? É isso, tudo isso é mantido por doações. Um que doa 5, outro que doa 50, outro que doa 500, outra que doa 5 mil. E assim vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai somando e vai fazendo com que a mensagem de Deus continue sendo propagada aos 4 cantos da terra. Quer ser Anjo da Esperança? Quer conhecer mais sobre esse projeto? Entre em contato com a gente. Telefone 0, o código da operadora, que você usa para ligar para outras cidades ou estados, 12 21 27 30 30. Marcou aí? 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Conversa com a nossa equipe, você tem o dia todo aí para ligar para o pessoal, mas se puder, ligue agora mesmo, viu? Não perca tempo, entre em contato agora e já conheça mais, faça seu cadastro e seja um anjo da esperança, tá bom? Michele, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Sei que vai voltar outras e outras vezes também, porque é sempre bom recebê-la, viu? Sim. Queria agradecer também o convite, a parceria, essa troca, né? Essa terapia, que sairei daqui já Terapia com em pautas. Pautas para trabalhar durante Suas o tempo. palestras já não serão as mesmas. Não serão as mesmas. Vem aí, Vai quem sabe. Compartilhadas. Vem aí Peçam, o viu? terceiro livro, já sabe vem, os temas. Já temos aí. Mas queria também deixar um abraço. Vou deixar aqui, tá? Um abraço para o distrito de Santa Cecília, lá em Viamão, que são os irmãos da nossa comunidade, que eu sei que estão assistindo nesse momento. Um abraço para vocês. Obrigada, Legal, Michele. obrigado. Michele tem um ministério bonito. Deus te abençoe muito. Continue abençoando outras pessoas, a família pastoral. Se você fosse usar algum animal da natureza para definir você, para ser a sua logomarca, você, Sociedade Anônima, que animal você escolheria? Calma aí, vamos dar uma virada no mundo para ver o que as pessoas têm escolhido. Nós vemos muitos times com símbolos de águias, por exemplo. Se você já chegou perto de uma águia, isso é claramente justificável. Há poucos animais ou poucas aves que a gente conhece com uma capacidade maior do que uma águia. Uma águia enxerga 10 quilômetros com precisão. Chega a 220 quilômetros por hora num voo. Uma asa, da ponta da asa até a ponta da outra, passa de 2,20 metros e é capaz de levantar mais de 50 quilos do chão num voo. É um tremendo animal. Acima dela, ninguém. A águia não toma chuva. Ela voa acima, ela é fantástica. Já vi ursos, por exemplo, e se você ficar na frente de um urso, ele não vai ter medo de você. Lobos também, uau, os lobos sentem cheiro como ninguém sente, e onde ele está, ele é o último da cadeia predatória. Se ele estiver, outros abaixo dele estarão todos em risco. Leões, tigres. Aí Jesus vai falar de mim e de você e fala assim: vós sois minhas ovelhas. Quem escolheu ovelha para ser uma marca de si mesmo? Ovelhas são animais completamente idiotas. Ofende? Não é mesmo. Ovelha não se destaca pela sua capacidade mental. Quase todos os animais da natureza são mais inteligentes que uma ovelha. Ovelhas fazem coisas irritantemente estúpidas. Ovelhas podem morrer engasgadas com a sua própria saliva. Se ela deitar de bruços, ela pode morrer. Um mosquito pode matar uma ovelha. Ovelhas são animais brigões, elas brigam o tempo todo, têm um ciúme patológico, crônico. Ou seja, se você vê uma ovelha alimentada, engordada, com uma boa pelagem, com uma boa lã, é porque o pastor dela enxergou como uma águia. É porque o pastor dela luta como um leão. É porque o pastor dela tem a agilidade de um lobo. Porque para que a ovelha seja encontrada viva, só pode ter uma explicação:
o pastor é bom. Vós sois minhas ovelhas. Aí, e nesse sentido, e somente nesse sentido, dá para você absorver, e eu também, qual é a mensagem que o Salmo 23 passa. Porque ele não diz assim, o Senhor é pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Mas para que você diga e desfrute da frase, o Senhor é o meu pastor, você tem que admitir ser uma ovelha, porque lobos não são pastoreados. Águias não são pastoreadas. Só ovelhas são pastoreadas. Se você acha assim, vou sair à caça, nada mais o Salmo faz sentido, porque é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Eu vou sair para me hidratar. Não. Ele me leva às águas de descanso. Ele me refrigera a alma. Eu preciso me capacitar para enfrentar a morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não é porque eu sou bom, é porque tu estás comigo. Uma ovelha tem o orgulho do seu pastor. E qual é o grande orgulho que uma ovelha tem de pastor? Termino dizendo para você 2, para você ficar feliz hoje, sem orgulho, e vá por mim. O orgulho, a alegria que isso gera é maior do que todo o ego. O primeiro é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma ovelha não se valoriza, mas um pastor morre por ovelha. Alegre-se por isso. E a segunda é que na visão do trono, vi no centro do trono um cordeiro, como sido morto. Nenhum animal é mais bem representado no universo do que uma ovelha, porque o rei do universo se apresenta dessa forma. Uau, isso é suficiente. Isso é suficiente. Uau, profundo. Sem nada mais a dizer. Até mais. Próximo Entre Família, estaremos por aqui com você. Um grande abraço. Vem chegando Vida e Saúde. Até lá, se Deus quiser. Gente, tchau.